Olá, olha nós aqui novamente. Gostaria já de antemão desejar a graça e a paz do Senhor sobre a sua vida. Dizer para você que nós ficamos aqui na expectativa desse encontro marcado semanalmente contigo e o nosso coração fica assim muito feliz de poder tirar esse tempo, nos encontrar virtualmente para aprender sobre os valores que Deus deseja que eu e você aprenda. Que tempo rico, que alegria, que satisfação é poder ter a sua audiência. Então eu gostaria de, desde já, de deixar o nosso abracinho, o nosso muito obrigada para você que está chegando aí. Eu sou Cíntia Rios e estou falando daqui de Canoas, na cidade do Rio Grande do Sul, que fica aqui na Grande Porto Alegre. E nós já temos caminhado aí há mais de um ano estudando sobre temas que diz respeito à vida da mulher, à vida feminina, à vida de você que é menina, que é uma garota, independente da sua idade, se você é nova, se você é noiva, se você tem namorado, se você já é casada, se você já é avó, se você é viúva, se você é divorciada, se você é separada, enfim, aqui é uma tarde, um cantinho para todas nós mulheres. Todas quem, Cíntia? Todas quantos o nosso Deus enviar. Então você não pode deixar de sentir o nosso carinho, o nosso abraço, que daqui chega até aí na sua casa. Você que está aí nas grandes cidades, na zona urbana, na zona rural, lá no campo, não importa, receba o nosso carinho. Nós louvamos a Deus por sua vida e desejamos que a bênção do Senhor esteja abundantemente dentro da sua casa, dentro do seu coração e sobre toda a sua família. Pois bem, e sobre o que é que nós vamos estudar hoje? Olha aí, antes da gente informar o nosso tema, eu gostaria de oferecer as minhas flores para vocês. Está vendo como o nosso jardim está florido? Está dando para ver? Olha, tem gérbera, tem vários tipos de flores aqui e todas as cores. Eu não sei qual é a sua cor preferida. Qual é a sua cor preferida? Eu acho que tem para gosto de todas vocês. Tem para quem não gosta muito de flor, mas tem a folha, tem os vários verdes, tem folhinhas de chazinho, tem cebolinha, tem flores maiores, flores menores, enfim. Estas flores desse jardim abençoado aqui, esse jardim suspenso aqui no fundo da minha casa é todo oferecido para cada um de vocês, tá bom? E antes de anunciar o nosso tema, eu gostaria de fazer um agradecimento, mais um agradecimento. A quem agora, minha gratidão vai aí para nossa querida Nara. Nara, esposa do presbítero Isaac, da minha igreja aqui de Canoas, mas que mora em Guaíba, em outra cidade. Olha que coisa mais linda, vocês estão vendo, gente? Olha o que ela me ofereceu, me presenteou esses dias com esse repolho ornamental que ela trouxe lá de Gramado, que fica mais ou menos uns 100 e pouquinhos quilômetros daqui de Canoas. É uma riqueza, eu fiquei observando os detalhes desse repolho ornamental e, segundo ela, ele se multiplica com as sementes e é bastante resistente ao frio. Então eu acho que eu vou conseguir cuidar direitinho desse lindo repolho. Nara, querida, muito obrigada, viu? Que Deus continue te abençoando e eu amei receber esse presente e o seu carinho. Mas eu não poderia deixar de agradecer. Vejam que maravilha que chegou exatamente hoje aqui. Você aí de Capela, cidade de Capela do Alto Alegre, na pessoa da nossa querida Kessia. Alguns dias atrás eu estive dando um estudo para vocês, a convite aí da Kessia. Estudamos um pouco, tivemos um tempo maravilhoso, conheci vocês pela telinha e hoje eu fui surpreendida com essa linda agenda personalizada. Gente, mas assim, ó, é que não dá para mostrar para vocês. Emocionante, tem o meu nome, como foi meu dia, Cíntia Rios, toda personalizada, a coisa mais linda, eu fiquei assim encantada. SAF de Capela do Alto Alegre, aí na minha amada Bahia. Muito, muito obrigada. Vocês não têm ideia o quanto eu amei, mas não veio só a agenda, olha. Veio essa linda caneta, olha que mimosa. Não é coisa de menina mesmo? E olha o tanto de mimo que veio. Aqui eu não trouxe todos os embrulhos, viu? Com fitilha, rosinha,
Olha, gente, os grampinhos, olha os detalhes, tá vendo que coisa mais linda? Aqui, ó, tem logo uma embalagem dizendo assim, ó, contém amor. Foi aqui dentro que veio, toda empacotadinha, contém amor. E eu, opa, contém amor? Já fiquei curiosa. Como é bom a gente receber esses carinhos de vocês. Só Jesus para recompensá-las, né? E ainda tinha mais uns cartãozinhos personalizados, ó, ame-se, você é incrível, tá vendo? E aí um fitilhozinho rosinha que vinha amarrado aqui, ó, feito e embalado com carinho, especialmente para a Cíntia de Quércia. E aqui, ó, Nini Arte. Que capricho! Olha, cada coisinha mais linda do que a outra. Muito obrigada, Quércia. Eu simplesmente amei, fui surpreendida com esse gesto de carinho. Então, nossa gratidão aí na pessoa da Quércia, a toda a SAF aí de Capela do Alto Alegre, na nossa amada Bahia. Eu já estive aí na cidade de vocês, falei enquanto estava dando o estudo, quando eu ainda era bem pequenininha, quando minha mãe aí, Dona Juraci, que está aí conosco, me levou, né, mãe? Eu espero não ter dado trabalho para ela naquela época, né? Ela tinha um amigo lá e nós passamos por lá. Então eu tenho assim uma vaga lembrança da cidade, mas sei muito bem onde fica, sei muito bem ali a localização geográfica, porque tem vários parentes bem próximos ali nas cidades, na microrregião. Então, Quércia, Deus te abençoe, você verdadeiramente me surpreendeu, viu? Receba um abraço aí, toda a SAF de Capela do Alto Alegre aí na Bahia. Vamos lá para o nosso estudo, então? Passado esse tempo de gratidão, de carinho, de mimos que vocês... Só Deus para fazer isso com a gente, né? Vão encaminhando para mim, eu fico conhecendo vocês através dos convites dos estudos e a gente vai criando esse laço de amizade, de irmandade. Aliás, o parentesco espiritual, de fato, como dizia nosso querido Simon, é o que mais vale, né? E nós temos ganhado, assim, várias irmãs em Cristo através dessas tardes maravilhosas. Então tá. Pega aí a sua mente, o seu caderninho, vamos nos ajustando aqui, porque nós já vamos iniciar o nosso tema, a nossa série de hoje. Gostaria que você, deixa eu me organizar aqui, para não ficar nada fora do lugar, né? E você também conseguir compreender. Bom, tome nota aí então, qual é o nosso tema de hoje? A nossa série é Decisões Acertadas. Se você já está nos acompanhando, você já deve ter visto que nós já estudamos sobre vários assuntos. Decidindo não me preocupar, decidindo fazer escolhas certas, decidindo ser sábia, decidindo ser boa dona de casa, decidindo saber o que falar. Olha, são várias decisões que a gente precisa tomar, né? É uma série assim que tem sido... certamente tem servido de edificação para várias pessoas, por isso mesmo você compartilha, ainda dá tempo você compartilhar aí, enquanto eu estou falando aqui, dá o seu likezinho, se inscrever no canal IPB Canoas, que é o canal da nossa igreja que me cede esse espaço. Aliás, um abraço aí a todo o nosso amado conselho, na pessoa do meu querido pastor Daniel, que nos cede, né, esse tempo e essa confiança que nos é dada para compartilhar a palavra, inclusive com você que está aí em toda parte do Brasil e alguns outros países fora também do Brasil. Nesta série, nós já estudamos todos esses temas que eu lhe falei, e tem vários outros temas aí na nossa playlist que você pode olhar, todos esses estudos são gravados, então você pode ouvir, reouvir, encaminhar, reencaminhar, é algo assim que vai ficar e já está aí marcado e registrado para a gente poder se alimentar da palavra de Deus. Mas hoje, então, eu gostaria que você atentasse, porque o nosso tema dentro dessa série é decidindo amadurecer a mentalidade. Você é uma mulher madura mentalmente falando? Sobre o que será que o Senhor vai nos instruir nesta hora? Qual é o versículo-chave? Sobre qual linha a gente vai discorrer? Então, gostaria que você pegasse a sua Bíblia e pudesse abrir aí no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9, verso 9, nos diz assim a palavra de Deus. Esse é o nosso versículo-chave. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Olha que versículo rico e que vai dar para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, não é?
Meninas, a vida, toda a nossa vida, é marcada por reviravoltas inesperadas. Nós precisamos decidir amadurecer a nossa mente para aguentar esses revestréis que muitas vezes a vida nos dá. Ou seja, se eu e você não estivermos preparadas, pode se descobrir em um lugar muito difícil o não suportar muitas situações que chegam sorrateiramente no nosso dia a dia. De repente você pode acordar no outro dia e perceber que aquele seu sonho que você planejou honestamente, lícito, que você tanto aguardava, né? Um sonho de seguir uma determinada carreira, ou até mesmo o seu objetivo de ser uma mãe, sei lá, que fique em casa ou que se torne uma boa dona de casa, de repente não é mais possível por alguma questão de um incidente ou de um acidente ou de revestréis que a vida nos traz. Portanto, eu gostaria de convidar você a se comprometer a ser uma eterna aprendiz ao longo de toda a sua vida. Por que é que eu estou falando sobre aprendizado? Mas, Cíntia, o nosso tema não é decidindo amadurecer a mente ou mentalmente? Exatamente. Você só vai amadurecer mentalmente se você for uma eterna aprendiz. Então eu gostaria de convidar você para não esquecer dessa frase, para começar a colocar em prática no seu dia a dia, porque o aprendizado, querida mulher, deve ser o meu e o seu estilo de vida. Você é uma mulher que costuma aprender? Você é uma mulher ensinável? Tem mulheres que não são ensináveis. Tem mulheres que já deixaram de aprender faz tempo, ó. Ai, Cíntia, eu já tô com tal idade. Aprender o quê, né? Macaco velho não consegue mais aprender, não. Diz que papagaio velho não aprende mais nem a falar. Mas nós não somos papagaio, nós somos mulheres, princesas, não é? Filhas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Enquanto nós temos vida, eu gostaria de encher o seu coração, a sua mente de esperança, que há sim oportunidade para você aprender. Então, de antemão, a gente já deixa claro que para eu e você decidir amadurecer mentalmente, nós precisamos ser eternas aprendizes. Ou seja, continuar aprendendo. O que é que você tem aprendido? Eu gostaria de instigar você para que você você tivesse o aprendizado como um estilo de vida. Se você verdadeiramente quiser amadurecer, se você verdadeiramente quiser ter uma mente produtiva, uma mente saudável. Bom, aí você pode dizer, tá, então vamos lá. Mas como é que eu vou saber o que é o aprendizado que você fala? Vamos definir então o que é aprendizado? Talvez assim facilite um pouquinho mais para você, né? De repente eu estou falando a palavra aprendizado, estou aqui pensando em uma coisa e você está pensando em outra. Então vamos lá. Primeiro, aprendizado é uma atitude. Você precisa decidir. Simples assim. Por quê? Porque envolve o coração e envolve a mente. Não existe aprendizado desassociado da mente. Outra verdade sobre o aprendizado. O aprendizado, ele é acumulativo. Não é porque você já aprendeu uma coisa ontem que se você aprender uma outra hoje, você vai esquecer a de ontem. Não, ele é acumulativo. Ele se edifica sobre si mesmo. Por isso que é algo rico, é algo maravilhoso, é algo oportuno para o dia de hoje. Outra verdade que eu preciso falar para você. O aprendizado não depende do QI. Sabe o que é QI? QI é uma das siglas que, principalmente nas clínicas psicológicas, é utilizado em alguns testes como o quociente da inteligência. Vocês estão conseguindo ouvir os passarinhos cantando? Coisa mais linda. Eu fiquei quietinha para ver se vocês ouvem. Espero que vocês estejam ouvindo. Eu estou aqui ouvindo de uma forma maravilhosa, ó. O aprendizado não depende do QI, ou seja, do quociente de inteligência. Mas tem um outro QI,
Tem um outro Q, não QI, tem um outro Q que depende do aprendizado. Significa, a autora aqui nos dá como uma sigla chamada QD. O que significa esse QD, Cíntia? Significa o quociente do desejo. Qual tem sido o seu desejo para aprender? Ah, não me fale em aprender. Quando me falam em aprender, já me vem um monte de livro, um monte de leitura, um monte de coisa, e eu não gosto. Calma, estamos apenas trazendo algumas definições, porque nós queremos que o aprendizado seja o nosso estilo de vida. Então, eu estou trazendo aqui definições sobre aprendizado. Já falei que aprendizado é uma atitude, o aprendizado é acumulativo, o aprendizado não depende de QI, ou seja, do quociente de inteligência, mas depende do QD, quociente do desejo. Desejo. Outra verdade sobre aprendizado: o aprendizado não tem limites, exceto aqueles que você internaliza e que você verdadeiramente assimila. O aprendizado também não exige posição social, nem econômica, nem racial. O quê? Sim. Nem financeiro ou econômico dá no mesmo, né? Ele é gratuito para todas as pessoas que desejam crescer em conhecimento. Então, observem que as verdades sobre o aprendizado precisam ficar claras para nós. Tem mais coisa. Todo aprendizado, meninas, tem recompensa. Talvez no início seja um pouquinho difícil para a gente se ajustar, mas todo aprendizado tem recompensa. E suas recompensas são ilimitadas, em todos os aspectos, em todos os sentidos. O aprendizado tem também uma prioridade derradeira, tem uma prioridade máxima. Você sabia que quando você aprende, você começa a saber mais ou dominar determinado assunto, e isso significa que você está desenvolvendo um dos mandatos que Deus deixou lá em Gênesis, desde a criação do mundo, chamado mandato cultural, e você se desenvolve para que o nome do Senhor seja glorificado? Então veja quantas maravilhas em relação ao aprendizado. Que tal você então decidir verdadeiramente amadurecer a sua mente, colocar a sua mente para trabalhar? Eu não tenho dúvidas que você já tem feito isso. Talvez tenha umas mentezinhas mais paradas, outras mais desanimadas, outras já estão aprendendo várias coisas, não é? Outras estão, primeiro aprendo uma, depois aprendo outra. São vários aprendizados. E quando eu falo em aprendizado aqui, não estou me referindo simplesmente ou apenas na área acadêmica, tá? Então, a gente precisa deixar tudo isso muito claro. E qual é, Cíntia, a perspectiva de Deus sobre o aprendizado? O Senhor nos criou com um incrível recurso denominado cérebro. Gente, o cérebro, e analisar o cérebro, observar o cérebro, ver que teve um Criador, analisar, ver e ter as convicções de um aprendizado, é declarar que existe um Criador magnífico que criou algo chamado cérebro. E o nosso Deus deseja que nós façamos, meninas, o bom uso dele. Você sabia que existem pesquisas comprovadas que a maioria dos seres humanos não usam nem metade da capacidade cerebral que o Senhor lhes deu? Pasmem, pois então, será que nós não estamos nessa estatística? Você está achando que os seus dias já estão se acabando, que não tem mais nada para aprender? Eu tenho certeza que Deus tem muitas outras coisas para você aprender. Várias áreas que você ainda nem mexeu, nem cutucou lá no seu cérebro, que você talvez nem imagine, nem pense, ou até gavetinhas fechadas de sonhos que você parou de idealizar ou de procurar entender e aprender por várias situações na vida, mas quem sabe hoje é uma hora oportuna para você abrir essa caixinha, encher seu coração de esperança e seguir com o aprendizado no estilo de vida para que o seu cérebro, a sua mentalidade seja ainda mais madura, ainda mais produtiva, ainda mais decidida. À medida que você observa os versículos que eu vou deixar aqui a seguir, eu gostaria de convidar você que você pensasse muito bem como eles verdadeiramente apontam para a necessidade de que eu e você seja de fato um eterno aprendiz, de que eu e você de fato
Analise e veja que Deus tem uma perspectiva bíblica sobre o aprendizado e Ele deseja que você, mulher, seja assim, seja e decida ser uma mulher madura mentalmente, ou seja, uma mulher que é uma eterna aprendiz, que está sempre aprendendo dia após dia. Observe então as bênçãos de Deus, ou as bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que aumentam o seu conhecimento. Ainda no livro de Provérbios, eu gostaria de abrir aqui para você e eu gostaria de ler esse texto, tá? Provérbios capítulo 4, os versos 1 e 2, nos diz assim: Ouvi, filhinhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Olha aqui, Provérbios, o livro de Provérbios é recheado de versículos que nos instigam a aprender. Eu vou voltar um pouquinho mais, ainda em Provérbios. Provérbios capítulo 1, verso 5 nos diz assim: Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído sempre vai adquirir habilidade. Olha quanta... Vai tomando nota aí, alguém vai escrevendo aí no chat para as meninas que estão chegando. Provérbios capítulo 4 ainda, volta um pouquinho mais lá. Provérbios capítulo 4, dos versos de 5 a 9. Eu vou ler para você, tá? Adquire a sabedoria, ó, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento, ou seja, o aprendizado, né? Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Veja quantos... Aqui são alguns versículos assim, só de Provérbios, por enquanto. Provérbios, mas a Bíblia teria vários outros versículos que nos instruem, que nos instigam a querer continuar aprendendo aquilo que o Senhor tem colocado, e tantas são as oportunidades de aprendizagem como estilo de vida para que eu e você possamos expandir ou amadurecer a nossa mente, né? Quando eu falo em expandir, é crescer mentalmente ou amadurecer mentalmente, e isso só se dá através do aprendizado. E nós aprendemos diariamente com todas as circunstâncias que a vida nos oferece e de tantas outras formas que a vida também nos oferece. Talvez você não tenha ainda parado para pensar nessas coisas. Bom, dito isso, você pode perguntar: mas Cíntia, como é que eu vou desfrutar de uma vida de aprendizado? Talvez você diga assim: ah, Cíntia, olha, eu já estou, né, desanimada, né? Estamos passando... Bem, te vi. Estão ouvindo? Se quiser que os pássaros venham, prepara um jardim bonito, cheio de flores, que eles vão começar a vir pousar, deixa uma comidinha para eles e o jardim vai ficar, além de florido, com belos cantos dos pássaros, né? Fica aí a dica para você. Como você pode desfrutar de uma vida de aprendizado? Talvez seja a próxima pergunta que você pode fazer. Então, nós vamos trazer aqui algumas instruções práticas, básicas, para que você consiga tentar se adequar ou ampliar esse aprendizado, se é que você não já tem aprendido, né? Primeiro, escolha ser ou decida ser uma leitora zelosa. Tudo na vida, lembra que nós falamos todos os dias, eu e você tem um leque recheado para tomarmos as decisões. Desde o acordar, quando você desperta, ou quando o despertador toca para você, você já começa ali por uma decisão. Eu levanto ou eu não levanto? Ou eu adio um pouquinho aqui o alarme? Eu já começo a fazer as minhas coisas ou eu durmo um pouquinho mais? Vai depender das suas escolhas. Então, nós precisamos tomar decisões acertadas. E se nós queremos desfrutar de uma vida de aprendizado, nós precisamos decidir ser uma leitora zelosa. Por que eu estou falando disso?
A leitura, meninas, é uma janela para o aprendizado. Talvez você não goste muito de ler, talvez você tenha até alguma dificuldade, né? Existem transtornos de dificuldade. Eu sou psicopedagoga e a gente sabe disso. Quando a gente fala de transtornos, existe muito mais de 5.000 transtornos, né? De dificuldade, de aprendizagem mesmo, e inclusive uma delas está relacionada à leitura, mas aqui entram as exceções e não a regra, né? Uma delas é a dislexia, é um dos transtornos relacionado à leitura. Aliás, mas se você tem alguma dificuldade de aprendizagem ou de leitura, ou enfim, nós não vamos entrar aqui no mérito do que é a dislexia em si, procure um psicopedagogo, procure um profissional eficiente que certamente você vai poder ter um bom diagnóstico, inclusive uma intervenção. Mas aqui são exceções, né? Obviamente. Mas voltando aqui ao assunto, que agora eu não vou falar necessariamente com uma profissional, mas a gente queria deixar um incentivo para você informar para você que a leitura é sim uma janela para um aprendizado. A leitura expõe você ao mundo inteiro e também ao conhecimento, às experiências dos outros. Você tem uma quantidade determinada de tempo, portanto, seja seletivo em sua leitura. Só que não é ler por ler, mas é saber o que você está lendo. E para nós que queremos ter um respaldo bíblico, precisamos escolher livros que nos edifiquem. Nós precisamos escolher livros que não venham a ferir, inclusive, aquela doutrina bíblica ou a vontade de Deus para a nossa vida. Inclusive livros que nos encorajem, livros que nos inspirem, mas não livros simplesmente de autoajuda, né? De pessoas que estão simplesmente dando algumas dicas, mas são dicas vazias, que não têm essência, mas livros que nos ensinem e que nos capacite. E aí eu não posso deixar de dizer que a Bíblia é o primeiro livro que você deve desejar querer ler. Daqui uns dias nós vamos colocar aí nessa nossa série Decisões Acertadas, decidindo ler e amar a Bíblia, porque eu vejo que é um tema que a gente precisa retomar, a gente precisa deixar claro, porque senão a gente faz todas as outras coisas menos essa. E a Bíblia é o maior e o melhor livro para ser lido. Aliás, nele contém várias histórias histórias de personagens que erraram. A Bíblia não nos esconde nada. Personagens também que servem de modelo, de exemplos para nós. Vivência já passada de algumas pessoas com os ensinamentos do nosso Pai relacionado ao que Ele deseja para que nós sigamos. Então, escolha ou decida ser uma leitora zelosa. E quando eu falo zelosa, cuidado com o que você lê. Cuidado com o livro que você compra. Procure informação, porque você pode, inclusive, se tornar uma excelente leitora, mas adquirir conhecimentos que não vai te fazer crescer, inclusive que vai te afastar do próprio Deus. Então você precisa tomar bastante cuidado nessa dica aí que nós deixamos de como desfrutar uma vida de aprendizado, mas tenha o referencial do autor, de qual linha. Se você não sabe, procure pessoas mais maduras, pessoas que você confia, para que possam lhe dar boas sugestões de leituras. A melhor de todas é a Bíblia. Esse livro é o único livro que tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa. É através da leitura dele que nós alimentamos a nossa alma, que o nosso espírito se fortalece, que a gente adquire comunhão com o Senhor, que os nossos olhos são desvendados e abertos. Mas existe outra série de livros também, com várias instruções que vão ser, sim, enriquecedoras para a nossa vida. Pois bem, essa é só a primeira dica, não é? O primeiro incentivo que nós deixamos para você. Como desfrutar de uma vida de aprendizado? Segundo, decida fazer perguntas. Uma pessoa que deseja aprender é uma pessoa que não tem vergonha de fazer perguntas. Veja bem, quando eu falo fazer perguntas,
Não é você não ter descrição, ou você ser tagarela, ou você tomar conta. Aliás, nós já temos um estudo que fala sobre a questão da fala aí, que você pode dar um pulinho depois na nossa playlist, enquanto você organiza seu armário, enquanto você lava a louça. Mas a dica que nós deixamos em relação ao aprendizado é: você é uma mulher que faz perguntas? Todo mundo, todo ser humano é especialista em alguma área e todas as pessoas da humanidade têm algo a nos ensinar, têm algo para ensinar para você. E quando eu falo em algo para ensinar para você, eu estou falando inclusive não apenas daquelas pessoas com um currículo acadêmico gigante. Quantas pessoas que eu já conheci na minha vida que nunca nem foram a uma escola, mas que me trouxeram riquezas de aprendizado. Valores assim inegociáveis. Aprendizado diário relacionado ao cotidiano, à vida prática. Descubra o que é esse algo que cada pessoa pode ensinar para você. Todas as pessoas, todos os seres humanos é dotado de habilidade. Você também é uma delas. O aprendizado que você já tem, você pode estar passando para outras pessoas. E às vezes, é certo que eu e você, todos nós, temos mais habilidades ou mais facilidades em determinadas áreas. Nenhuma de nós domina todo o conteúdo, não é verdade? Ou todas as áreas da vida. Mas todas nós devemos decidir amadurecer mentalmente e aprender tantas outras áreas que nós ainda não dominamos. Aprenda com as pessoas com quem você convive ou com quem você se encontra. Como? Observe e pergunte. Seja uma mulher que faz perguntas, obviamente com toda a descrição, com toda a cortesia que nos é próprio, né? Pois bem, outra dica aqui para você que deseja desfrutar de uma vida de aprendizado. Decida observar a vida dos outros, mas não é observar para falar mal ou fofocar, não, porque não é o nosso caso aqui do nosso público, obviamente. Mas é observar para aprender. Olhe ao redor para encontrar modelos para você seguir ou aprenda com os casos que você está vendo que você deve evitar e se afastar. Tenha sabedoria. Nós já temos um estudo aí, um tema dessas decisões, nessa série Decisões Acertadas, decidindo ser sábia. Olha aqui um grande segredo para você que quer desfrutar de uma vida de aprendizado. Decida observar a vida dos outros. Qual é a mulher que serve de modelo para você hoje? Todas nós temos mulheres, e eu não estou falando de mulheres lá do passado, já vimos uma série aí, Mulheres da Reforma, aprendemos com elas, mas nós temos muitas mulheres virtuosas no dia de hoje. Você pode ser uma delas. Se você ainda não é, torne-se um eterno aprendiz, que muitas mulheres vão desejar, para a glória de Deus, seguir o seu modelo, o seu exemplo. Mas seguir o meu exemplo em quê? No modo de falar, no modo de silenciar, no modo de se vestir, no modo de administrar as finanças, olha quantas coisas, no modo de cozinhar, cada uma, a forma como se escreve, a forma como pinta, a forma como toca. Olha, gente do céu, se nós tivéssemos mais tempo, mas Deus não nos deu, né? Deus só nos deu 24 horas, inclusive igualzinho para todo mundo. Nós já falamos isso. O que é que você tem feito com os 1440 minutos que o nosso Deus tem lhe dado e tem me dado durante cada dia da nossa vida? Agora você multiplica aí pela sua idade, você vai ver quantos minutos o Senhor já lhe concedeu. O que é que você tem feito da vida? Quais as áreas que você tem aprendido? Ainda não aprendeu nem a falar, nem a se portar, nem a ler a Bíblia inteira durante todo o ano? Olha, assim, um leque de assuntos que a gente não pode deixar de mencionar e nem a gente teria tempo também para falar. Então, querida, escolha aprender com a experiência dos outros. Já falei anteriormente para você, a Bíblia é o melhor livro para todas nós aprendermos com as experiências dos outros. Você não precisa errar para aprender. Já existem vários personagens aqui que erraram e que estão aqui registrados nesses 66 livros sagrados, inspirados por Deus, que servem para nos alertar, que serve para nos... que nos serve de modelo para a gente seguir também.
mulheres virtuosíssimas em várias áreas que não negaram a sua fé, que foram transformadas, que tinham uma vida totalmente afastada do Senhor, mas que foram regeneradas assim como eu e você. Então a gente pode observar através dos personagens bíblicos e a gente pode analisar a vida de cada um, seguir aquelas que servem de modelos para nós e outras tantas que o Senhor coloca no nosso dia a dia. Agora, a minha grande pergunta para você é: e você tem servido de modelo para quem? Para qual mulher você tem servido de modelo? Você tem servido de modelo para suas filhas? Deixa eu pensar aqui. Você tem servido de modelo para sua família? Quais são as fortalezas da sua vida? Todas nós temos áreas fracas, todas nós temos o pezinho de barro, a gente sabe, mas o Senhor também nos dotou de várias habilidades que nós já temos o aprendizado consistente e que pode servir de exemplo, de modelo para tantas outras pessoas. Às vezes aquilo que você já sabe fazer de uma forma tão rápida, tão eficiente, o outro ainda não sabe. Então a grande pergunta é: decida observar a vida dos outros, veja quais são os modelos que você pode seguir, veja também os que você não pode seguir e se afaste. E a pergunta-chave aqui é: você tem servido de modelo para a vida de quem? O que é que você tem feito dos seus dias? Quando eu falo isso, é porque eu ando bastante preocupada com a nossa geração em si. O que é que você vai deixar de registro para as futuras gerações? Você já se deu conta que os seus dias estão passando e que eu e você não sabemos qual dia vai ser o último dia? E ainda bem que o Senhor não nos deu, porque as mulheres que são ansiosas, a gente já tem um tema aí, hein? Decidindo não ser ansiosa. E a gente mostra lá na Bíblia por que o Senhor diz isso para nós. Não era viver roendo a unha. Você já para pensar, se você soubesse que ia morrer daqui 3 dias? Não ia mais nem dormir, não ia mais nem comer, ia ser aquela angústia. Então, nosso Deus é tão sábio que não nos diz. A grande jogada de mestre aqui é: vamos nos preparar como se hoje fosse o último dia. Viver da melhor forma possível para a glória de Deus. Se terminar o dia e o Senhor não nos chamar para a nossa pátria celestial, amanhã a gente procura ser melhor do que hoje. Não é assim que a gente tem que viver? Aí você pode perguntar: Cíntia, estou começando a entender. E ainda tem mais alguma dica de como é que eu posso desfrutar de uma vida de aprendizado? Tem sim. Decida estender os seus horizontes. Como assim? A vida é um processo vibrante de formação. Formação e formação contínua. Se você não acrescentou nada em seus interesses no ano que acabou, vamos pensar no ano passado. Se você continua a ter os mesmos pensamentos, relatando as mesmas experiências pessoais, tendo as mesmas reações previsíveis, aliás, talvez até a rigidez cadavérica que já se instalou no seu ser, você esteja estagnada no requisito, no pré-requisito, aprendizado. Douglas MacArthur é o autor desta frase: a vida é um processo vibrante de formação. Se você não acrescentou nada e você continua não aprendendo nada e você continua só reclamando, esperando a morte chegar, resumindo o que ele está falando, talvez você já esteja com a rigidez cadavérica, ou seja, morto, instalado dentro do seu ser. Só não fechou o olho e não só partiu. Tem cara de quem vive, mas está morto. É assim que você tem vivido? Que tal você ampliar, enxergar um pouquinho mais longe, levantar um pouquinho mais a sua tampa, a sua visão, os seus sonhos, o seu aprendizado, trazer de volta a esperança daqueles sonhos lícitos que você desejava aprender em várias áreas da vida, mas que por algum motivo ou outro você ainda não tinha conseguido. Eu gostaria de dizer para você dessa importância do dia de hoje. Por quê? Porque, vejam bem, as boas decisões de hoje darão a você liberdade para escolher oportunidades maiores amanhã. Presta bem atenção no que eu estou falando. As boas decisões de hoje darão a você a liberdade para escolher oportunidades maiores amanhã.
Não só as boas decisões de hoje, mas também os bons hábitos de hoje darão a você mais disciplina para escolher aceitar os grandes desafios de amanhã. Quais são os bons hábitos que você tem praticado no seu dia a dia? Hábitos saudáveis, hábitos de ler a Bíblia, hábitos de ser organizada. São tantos os hábitos saudáveis. Primeiro a gente forma os hábitos, depois os hábitos nos formam. Sabia disso? Então, as boas decisões de hoje vai fazer com que amanhã você tenha escolhas maiores. Os bons hábitos de hoje vai fazer de você uma mulher mais disciplinada. E disciplina é fundamental para tudo na vida. Uma mulher que não tem disciplina está falida. Não vai conseguir nem levantar da cama. Vai acordar, mas vai ficar ali no celular. Porque não tem disciplina, não tem norma. Não tem um ponto final. Não tem determinação. Normalmente são mulheres preguiçosas, que não é o seu caso. E uma mulher, quando a gente fala, esse nome é feio, né? Mas quando a mulher é preguiçosa, ela não começa nada, ela não conclui nada e qualquer desafio para ela é gigante. Então a gente precisa ter bons hábitos para escolher aceitar os grandes desafios do amanhã que a gente não sabe quais são. Boas decisões, bons hábitos e boas atitudes. As boas atitudes que você toma hoje, querida, capacitará você a escolher correr a grande corrida e vencer o prêmio maior amanhã. E a grande corrida que nos está proposta, já nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, é continuar nos caminhos do Senhor. Então observe quantas áreas que a gente vai descortinando aqui. Você vai tomando nota daí, porque a minha situação é uma, a sua é outra. O meu tipo de aprendizado que eu preciso é um. Talvez o seu seja outro, mas uma coisa é certa, nós precisamos decidir aprender. Eu preciso decidir aprender, você precisa decidir aprender se você também quiser amadurecer mentalmente. Não existe um cérebro maduro ou uma mente madura sem aprendizado. Um cérebro que estagnou, ele não é um cérebro amadurecido. Muitas vezes, infelizmente, é um cérebro apodrecido. Estagnado, não se tem mais expectativa nenhuma. Acorda e simplesmente espera a morte chegar. Vou fazer algumas perguntas para você em relação a isso. Você já está decidindo aprender? Eu estou. E eu gostaria que você também estivesse. Agora para as perguntas. Que coisa nova você pode aprender hoje? O que é que hoje começa a pensar na sua vida? Quais são os desafios, quais são as áreas que você está aprendendo hoje? Cíntia, eu estou aprendendo a costurar, porque como são 5 pessoas em casa, uma hora que faltar um rasguinho da bainha, de uma calça, eu já vou saber dar. Eu estou aprendendo a mexer com a tecnologia, nessa pandemia que eu não sabia, menina do céu, preciso fazer uma live, estou aprendendo. Eu estou aprendendo a cozinhar, eu estou aprendendo a dominar minha língua. Eu estou aprendendo a falar em língua, um curso de inglês. Eu estou aprendendo várias coisas, porque eu comecei um mestrado. Eu estou aprendendo a ser uma boa dona de casa. Eu decidi ser uma mulher sábia. Eu estou aprendendo. Enfim, são muitas as áreas que você pode decidir aprender. Vou contar uma coisa para vocês. Eu decidi aprender a tocar violino. Qualquer hora dessas eu vou fazer um fundo musical aqui para vocês. Que coisa mais linda. Não sabia nem quais eram as notas. Aliás, muito obrigada, minha querida prof. Andréia, pela paciência. E todos os colegas, tem alguns aqui conosco, né? A Fábio está aí, a Jana, a Paulinha, a Deise, a Denise, a Leone. Coleguinhas do violino, estamos todas no mesmo lugar. Tem várias outras coisas que eu estou aprendendo, mas só para mostrar para você, decidi aprender a tocar violino. Por quê? Porque uma hora dessas, quando eu estiver dando um estudo em algum lugar, né, o objetivo do porquê aprender, porque até isso é importante, e não tiver ninguém que possa tocar, que possa cantar alguma coisa, algum louvor ao Senhor, eu já pego meu violino e ali eu posso fazer o estudo e eu posso também já tocar. Essa é uma das propostas, glorificar a Deus. Fora que é maravilhoso, parece uma terapia. E é desafiador, gente, quando a gente vê aquelas notinhas, o dedo, a gente fala para o cérebro, não é tão fácil, né? Vai dedo, e o dedo não vai, mas a gente vai seguindo, a gente vai
continuamente não desistindo para poder aprender aquilo ali. É só um exemplo que eu estou dando para você, porque eu fiz aqui a pergunta, né? O que é que você está aprendendo hoje? Não importa qual grau do aprendizado, mas você precisa se desafiar e aprender algo novo. Outra pergunta que você pode fazer: com quem eu posso aprender algo hoje? Eu estou colocando sempre hoje, porque amanhã eu não sei se amanhã vai existir, então é hoje, né? Como que eu posso ampliar o meu entendimento em algum aspecto da minha vida hoje? Você já parou para pensar nisso? Tem mulheres que ficam o tempo inteiro: eu sempre nasci assim, eu não consigo ampliar o meu conhecimento, eu não consigo mais aprender. Consegue sim. Decida amadurecer a mentalidade. Veja quais são as áreas que você já domina, as que você não domina, você precisa aprender. E Deus sempre vai colocar. E hoje em dia nós temos muitas facilidades, às vezes você não tem nenhum custo maior, às vezes você tem aprendizado de forma gratuita, não é? Como que eu posso me tornar mais semelhante a Cristo Jesus dentro de algum aprendizado que ainda está faltando na minha vida? E eu poderia aqui citar vários tipos de aprendizado, mas eu gostaria que você, enquanto estivesse ouvindo aí esse estudo nessa hora, pudesse ser inquietado com as áreas que ficaram para trás da sua vida. Você deve sim buscar, procurar melhorar, procurar aprender, se desenvolver no mandato cultural que Deus deixou desde a criação, e não simplesmente aprender de qualquer jeito, mas procurar aprender da melhor forma possível para a glória de Deus. O que que você tem aprendido? Você é uma mulher ensinável? Cíntia, ou então você não pode me dizer aí que você já sabe tudo na vida, né? Tem um outro lado. Tem mulheres que têm uma estima tão baixa que diz: eu não aprendo nada, eu sou burrinha. Olha, não, Deus me livre. Não associe aprendizado apenas à escola, tá? Existe um leque quando a gente fala de aprendizados, mas a escola também está no meio, a leitura também está no meio, conforme a gente já deixou aqui. Existem várias artes que você precisa dominar, desde as coisas simples da vida, organizar melhor o seu tempo, dominar, essa é a palavra, dominar aquela área que ainda está lhe faltando, para que você possa glorificar mais ao Senhor. Decida sim, decida amadurecer a sua mente através do aprendizado. Você nunca vai ter uma mente madura se você não considerar o aprendizado. O aprendizado deve ser sempre eterno e constante e crescente. Pois bem, e aqui a gente vai deixar já algumas diretrizes de Deus para você decidir, escolher amadurecer mentalmente. Como, Cíntia? Primeiro, siga os passos de Jesus. Jesus é o nosso maior modelo. Gostaria de deixar aqui o texto de Lucas capítulo 2, verso 52, para você ver que até Jesus, sendo o próprio Deus, aprendia. Como que você me explica isso, Cíntia? Veja aí, só um pouquinho que eu já estou abrindo aqui para ler para você, tá? Lucas capítulo 2, verso 52 nos diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Você tem crescido em estatura, sabedoria e graça? Não apenas diante dos homens, mas também diante de Deus? Está aqui um dos objetivos da nossa vida. O próprio Jesus crescia assim. E você tem procurado crescer assim? Aí, Cíntia, eu até tenho crescido em estatura. Eu tenho crescido, minha altura tem aumentado. A minha largura também. Epa, aí é um outro assunto, hein? Outra hora e qualquer hora dessa nós vamos tratar desse assunto, na hora certa. Calma, calma. Decidindo se alimentar para a glória de Deus. Eu acho que vai ser esse tema, né? Calma, calma. O que é que você acha aí? Acho que vai ser bom? Dá um joinha aí que a gente depois vai dar uma olhadinha. Mas a primeira diretriz de Deus para que você decida amadurecer mentalmente, ou seja, seguir sobre essa questão do aprendizado siga os passos de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 52. O próprio mestre, com toda a sua sapiência, sabedoria, crescia, não ficava do mesmo tamanho. Você não pode ficar do mesmo tamanho. Não tenha medo. Aprenda algo novo. Ocupe a sua mente. Talvez você esteja adoecendo exatamente por isso. Faça uma receita nova. Mas agora o que eu vou fazer na pandemia? Gente, tem tanta coisa que dá para você fazer.
Eu não sei qual é a sua realidade, por isso não vou deixar aqui exemplos soltos, mas eu tenho certeza que através dessas instruções, existem áreas na sua vida que você ainda está muito longe de dominar. E é uma hora oportuna você conseguir aprender, você conseguir crescer em estatura, em graça, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens, assim como o nosso mestre cresceu, né? Então fica aqui a primeira diretriz de Deus para a minha vida e para a sua vida. Siga os passos de Jesus. Continue crescendo. E crescia é uma ideia contínua, não apenas no tamanho, mas em sabedoria e também em graça, né? Favor não merecido diante de Deus e diante dos homens. Ok, o texto base aí é Lucas capítulo 2, verso 52, tá? Segunda diretriz de Deus para a nossa vida. Busque em primeiro lugar a Deus. Ah, não. Como é que se busca em primeiro lugar a Deus? Observe que nos diz o texto muito conhecido, um versículo. Tome nota aí. Alguém me ajuda escrevendo no chat, por gentileza. Seja gentil aí. Mateus capítulo 6, verso 33. O que é que nos diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas te serão acrescentadas. Você sabe por que é que você não tem conseguido as demais coisas? Simples assim, porque você não tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus. Não pode inverter a ordem. Tem muita mulher fazendo assim, ó. Buscai todas as outras coisas e se sobrar tempo, busque o reino de Deus. O versículo não é assim. Eu vou repetir. O versículo é: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem acrescenta, minhas queridas, todas as coisas para nós é o próprio Deus. Se o Senhor for adiante de nós, nós teremos bom êxito. Se o Senhor for adiante de você, você terá bom êxito. Mas se faz necessário que você busque-o em primeiro lugar. Como está a sua vida com Deus? Eu não estou perguntando se você é cristão ou não. Como que está a sua vida de piedade, Bíblia e oração? Toda mulher piedosa tem uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração, e isso se estende a um serviço voluntário e contente diante de Deus. Ela nunca está de mãos vazias, porque ela já compreendeu de uma forma tão maravilhosa a graça de Deus na sua vida, um favor imerecido de onde o Senhor garante que vai levá-la para a eternidade, quando esses olhinhos aqui, esse corpinho aqui tombar para o nosso lar celestial, que não tem como ela ficar contemplando simplesmente outras mulheres fazendo e ela não fazer nada. Ou Deus é o primeiro lugar na sua vida, ou Ele não é o segundo, Ele não é mais nada, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então eu gostaria de perguntar para você, para que você pensasse, e respondesse aí no seu coraçãozinho e na sua mente, já que a gente está falando de uma mentalidade amadurecida, que se dá através do aprendizado. Em que lugar de 0 a 10 está Deus na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você até fala em nome de Deus, você diz que acredita em Deus, mas Deus tem sido o primeiro lugar na sua vida? Essa é uma pergunta importantíssima que só você poderá responder. E não fique se justificando, não fique toda hora dando desculpas. Ah, não, se eu não fizesse isso, é porque eu trabalho, é porque... Onde está Deus na sua vida? O meu desejo é que Ele seja o primeiro lugar. Se Ele for o primeiro lugar, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O seu trabalho não deve ser o primeiro lugar. Existem coisas que são saudáveis, são bênçãos de Deus na nossa vida, mas não devem se tornar o nosso Deus. Trabalho é um exemplo. Família é uma bênção de Deus. É um pedacinho, uma família bem estruturada aqui, é um pedacinho do céu na terra. E é uma bênção de Deus. Mas ela não deve ser o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus triuno. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O Criador da nossa vida, o regenerador da nossa vida, aquele que nos traz a alegria da salvação.
Então, tudo começa talvez desse ponto de partida. Por isso que eu estou gastando mais um pouquinho de tempo e volto a fazer a pergunta. Deus é o primeiro lugar na sua vida? Eu espero que Deus seja o primeiro lugar na sua vida. Se não for, olha que oportunidade riquíssima que Ele nos dá nessa hora. Pode ser a partir de hoje. Ele pode ser o primeiro lugar na tua vida. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. As bênçãos de Deus não devem ser impeditivo para que eu e você o ame e o sirva. Porque se for assim, Ele dá e Ele tira. Não precisa você aprender só quando Ele tirar. Você pode ter um coração agradecido e buscá-lo em primeiro lugar. Outra diretriz de Deus para a nossa vida: seja uma mulher diligente. Você é uma mulher diligente? 2 Timóteo, nosso texto base aí para esse tópico, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovada, como mulher ou como obreira que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como que você tem se apresentado diante de Deus? Olha aqui o texto aqui, procura apresentar-te a Deus, não de qualquer jeito, mas aprovada. Procura apresentar-te a Deus aprovada. Deus tem uma média para nós. É bem verdade que uma das nossas doutrinas, inclusive dos nossos 5 solas, né, para quem é reformada, é somente pela graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. A gente sabe disso, mas essa salvação, ela se evidencia através de uma fé operosa. E ela tem padrão. A Bíblia diz, antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu com o objetivo para sermos santos e irrepreensíveis. Olha que coisa básica, Deus te amou, te escolheu para que você seja santa, tenha uma vida santa e não haja nenhum erro na sua vida. Simples assim. É assim que você tem vivido? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Que nada venha te envergonhar diante de Deus e nem diante dos homens, para que o nome do nosso Deus não seja envergonhado. Que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de comportamento você tem apresentado? Quando as mulheres ou qualquer outra pessoa te vê Cristo através das suas ações? O que faria Jesus nos seus passos? Ou quais têm sido os seus passos que anunciam verdadeiramente a Cristo Jesus? É bom você parar e refletir como anda a sua vida com Deus. É necessário que nós sejamos diligentes, que nós nos apresentemos de forma irrepreensível diante do Senhor. Se qualquer pessoa quiser pesquisar a sua vida, como é que essa mulher vive lá na sua casa? Perguntar para o esposo. Se a gente pudesse bater um papinho com o seu esposo, se você é casada, como será que ele ia dizer que você é? Cíntia, assim é uma maravilha, uma bênção, né? Mas você não tem ideia de como essa criatura dentro de casa, quando está aqui, só nós. E lá no seu trabalho, como que você tem se apresentado? Você é uma mulher que busca chegar antes da hora, sair depois da hora, dar um bom testemunho, trabalhar como se Deus fosse o seu patrão, porque Ele de fato tudo vê? E como você lida com as finanças? E como você lida com as vestimentas? E que tipo de cristã você é, com tanto tempo que você já tem na fé? Deveria ser mestra do bem e ainda é imatura, não tem uma mentalidade amadurecida. Tem estagnado no tempo, não tem aprendido nada. Muito menos ensinado. Se você não tem nem aprendido, primeiro a gente aprende e depois a gente ensina, é o próximo passo. Você tem servido de modelo para quem? E isso não é vanglória. Como o Brasil e o mundo precisa de mulheres que sirvam de modelo, que olhem o bom proceder da vida e digam, eu vou seguir essa pessoa porque está indo muito bem, imita a Cristo, então eu também vou imitar. Seja você, querida mulher, uma mulher diligente. Procure rever os seus conceitos, fazer uma autoavaliação sobre a sua vida e certamente você vai encontrar áreas que precisam ser melhoradas. Outra diretriz de Deus para você decidir amadurecer a mentalidade. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também fará por você. Você dá o seu melhor em tudo que você faz? Tudo quanto te vier à mão para fazer,
faze-o conforme as tuas forças. Esta é a referência do versículo que eu quero deixar para você. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Aí o versículo continua, diz assim, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Hoje é o dia de você dar o seu melhor. Tudo que você faz, você procura fazer o melhor? Se você lava a louça, quando o outro chega em casa e diz, foi fulano, mamãe teve por aqui, porque olha como está essa louça aqui, brilhando. Eu estou falando de coisas básicas. Se você estuda, você procura tirar as melhores notas. Se você vai desempenhar alguma função aí na sua igreja local, você procura fazer com toda a sua força. Observe que o texto diz assim, ó, faze-o, tudo que vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Você não vai fazer com a minha força, eu não consigo fazer com a tua força. A força que eu posso utilizar é a minha e você a sua. Mas não é aquela coisa mirrada, pouquinha. É com toda a tua força, é com todo o teu entendimento, é procurando dar o melhor. Meninas, nós precisamos acordar. Como está longe o nosso cristianismo. Como nós falamos que Deus é maravilhoso, que Deus é bom e as pessoas não veem diferença nenhuma na nossa vida. Sabe por quê? Porque você e eu não dá o nosso melhor. Procure dar o seu melhor. Fazer tudo com excelência, busque a excelência. Tudo que o nosso Deus fez, Ele fez dando o melhor. E o melhor de Deus não está por vir, não. Ele já deu o melhor há mais de 2000 anos atrás, que é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Já veio há muito tempo. Como você tem situado e feito tudo que Deus tem colocado diante de você? Você tem sido uma mulher assim? Procure dar o seu melhor. Última diretriz que eu quero deixar de Deus para a sua vida e para a minha vida. Responda ao desafio do Senhor. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Hoje eu deixei aqui para vocês um leque de desafios. O desafio de ser uma eterna aprendiz. O desafio de decidir amadurecer a mente. Toda mulher que tem uma mente madura é uma mulher que vive aprendendo. Não tenha medo dos desafios. Se forem coisas lícitas, se desafie. Se sonhos estão enclausurados aí no seu coração por vários motivos do passado, quem sabe está na hora de você colocar para fora, encarar a sua realidade e começar a aprender coisas novas. E começar a reforçar o seu aprendizado. E começar a ser um modelo para tantas outras mulheres. Um modelo no bom proceder, um modelo na forma de falar, um modelo como mãe, um modelo como filha. Enfim, que tipo de mulher você tem sido? O meu desejo é que o nosso Deus aplique todas essas verdades no nosso coração, para que nós verdadeiramente possamos deixar uma marca registrada para as futuras gerações. Nós precisamos parar e pensar que nós deixaremos um legado. A minha grande pergunta é, qual o legado que você vai deixar? Nós comemoramos algum tempo atrás os 500 anos da Reforma. Muitos países que foram berço da Reforma já não tiveram mais o que comemorar. Igrejas que foram transformadas em bares, igrejas fechadas, não tem mais o que comemorar. E quando eu falo igreja, também estou falando de pessoas como eu e você. Grandes pensadores da época da Reforma, mentes brilhantes, que hoje já não teriam mais o que comemorar, porque os pais não deixaram legado para os filhos. O meu desejo é que os nossos filhos, a nossa geração, sejam crentes muito melhores do que nós, muito mais comprometidos do que nós, mas infelizmente, minhas queridas meninas, a realidade que nós temos visto hoje é que se nós não formos firmes, se nós não revermos os nossos conceitos, se nós não procurarmos aprender e ter uma mente amadurecida, a futura geração vai ser pior do que a nossa. Vai ser uma geração cristal. A geração dos nossos pais era mais uma geração de ferro, né? Mais resistentes, choravam menos, não tinha tanta coisa de bullying, não sei do que. Colocava apelido em todo mundo e todo mundo vivia e seguia e dava continuidade à vida. Tinha disciplina, aprendia-se pelo olhar, repreensão. Se o pai olhasse, quantas vezes eu me lembro, meu pai olhando, eu sabia se era para eu ficar ou se era para sair. E quantas vezes, conversa de gente grande, não é para você ouvir não. Não causou nenhum trauma, estou eu aqui viva, olha aqui.
Nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos sim decidir amadurecer a nossa mente, e uma das formas que o Senhor deseja que eu e você amadureça a nossa mente, que não fique mirrada, que não fique pequena, que não fique estagnada, porque o nosso cérebro é magnífico, o Senhor nos deu essa capacidade cerebral de aprender. Você não tem ideia do tanto de coisa que você ainda pode aprender. Você não tem ideia de quantas pessoas, depois que você aprender, você vai poder ensinar. O nosso desejo nessa hora é que todas nós, cada uma de vocês que aqui está, decida verdadeiramente, decida ser uma mulher que tem uma mente madura. Que você seja, assim, uma eterna aprendiz. Que Deus te abençoe, que Ele aplique essa palavra maravilhosa no nosso coração e que ela venha produzir diferença, fruto e aprendizado para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por mais esse estudo que o Senhor nos dá nessa hora. Muito obrigada pelas verdades do Senhor. Muito obrigada porque podemos aprender e ser desafiadas a continuar aprendendo mais. Nos ajuda, Senhor, a fazer sempre o nosso melhor, a procurar tudo que o Senhor colocar em nossa mão, fazer com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, como que de fato para o Senhor. Abençoa a vida de cada mulher aqui representada, cada mulher que se encontra aqui nesta hora, todas essas queridas que estão aqui no chat, outras tantas que não conseguem escrever, que a bênção do Senhor seja sobre nós. Faz, Paizinho de amor, com que eu e todas as meninas que aqui estão tenhamos essa doce e rica decisão de amadurecer, faz amadurecer a nossa mentalidade. Faz com que nós possamos aprender mais, que nós possamos ensinar mais, que nós possamos ser modelo para tantas outras mulheres que estão perdidas no nosso Brasil afora, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nossa vida e tem misericórdia de nós. Esta é a oração que nós te fazemos nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. E nós queremos deixar um abracinho aí para todas vocês que estão aí nos ouvindo nesta hora. Hoje, por conta do nosso tempo, nós não vamos conseguir deixar aqui nominalmente, mas você que sempre nos acompanha, você que está inscrita no nosso canal, você que compartilha com outras mulheres aí, você é aquela que vai receber o nosso abraço. Nós temos várias cidades aqui, vou citar apenas algumas rapidamente aqui. A minha cidade, Canoas, aqui muito bem representada. Nós temos aí Brasília, um abraço para vocês, Itapera, Cacoal, Serrolândia, Jacobina, Campo Formoso, né? Muitas mulheres aí de Campo Formoso, Cachoeirinha, Ponta Grossa, Santa Cruz do Sul, Guaíba, Rio de Janeiro, São Paulo, muitas cidades aqui também de São Paulo, né? Temos aqui também, deixe-me ver aqui, Roraima, são muitas as cidades, Taboão da Serra, Ipirá, Capela do Alto Alegre, Feira de Santana. Temos algumas pessoas aí também fora aqui do nosso Brasil, né? Rejane aí dos Estados Unidos. Deus continue abençoando sua vida. Recebi o seu recadinho esses dias. Fiquei bastante feliz de saber que você também nos acompanha. Quem sabe um dia teremos a oportunidade de conhecer. Que Deus abençoe todas vocês. Que o Senhor derrame da sua graça e da sua paz sobre os nossos lares, sobre a sua vida. E eu aguardo por você na próxima semana para estudarmos um pouco mais sobre decisões acertadas, se Deus assim nos permitir. Até lá!